Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num assunto assim fundamental, mas que às vezes, fica meio esquecido. Pontuação na escrita científica. É verdade, muita gente acha que é só uma regra chata. Pois é, mas não é bem assim. A gente está com material aqui, o capítulo 19, que se baseia, olha só, no Writing Center da UNC, lá da Carolina do Norte, e também num artigo do Valente de 2014. Fontes boas. Sim, e a nossa ideia aqui é entender o porquê da pontuação ser tão importante, sabe? Como ela ajuda a evitar a ambiguidade e garante clareza, principalmente quando a gente lida com umas ideias mais complexas, né? Essencial para quem trabalha com informação técnica. Exatamente. Não é só formalidade, a pontuação ela estrutura o pensamento no papel. Um errinho ali, uma vírgula fora do lugar pode mudar tudo, sabe? Gera confusão, onde a gente mais precisa de precisão, que é na ciência. Perfeito. Bom, então vamos começar a desmontar essa caixa de ferramentas. Pelo básico, mas que talvez seja um dos mais eficientes para clareza, o ponto final. O material defende muito ele como remédio para aquelas frases gigantes, sabe? Cheias de vírgula. Sim, é um conselho super prático. O artigo do Valente que você mencionou, ele fala isso. Na dúvida, se a frase está ficando longa demais, bota um ponto final. Começa outra. Simples assim, né? Força uma clareza maior, em vez daquela coisa contínua, meio confusa, você cria blocos de informação que o leitor consegue digerir melhor. Tem um exemplo no material em inglês mesmo, mas dá para sacar. Uma frase de 51 palavras sobre engenharia química, falando de otimização, eficiência, impacto ambiental, tudo numa tacada só. Fica pesado de ler, né? Fica difícil de acompanhar o raciocínio. Aí, quando divide em duas frases, a coisa flui muito melhor. Primeira ideia: otimização é chave para eficiência. Ponto. Segunda ideia: isso ajuda no consumo de energia, impacto ambiental, sustentabilidade. Entende? A pausa do ponto final ajuda a absorver. Entendi. E essa divisão, o material até comenta, facilita usar umas técnicas de escrita para conectar melhor as frases. Tipo aquele estilo tópico progressivo. O ponto final cria as pecinhas para montar esse quebra-cabeça de forma mais coesa. É interessante, né? Como uma coisa tão simples, o ponto final, tem um impacto tão grande na lógica e na leitura. Ele não só termina uma ideia, mas abre espaço para a próxima começar limpa. Falando em ferramentas que organizam, vamos para a vírgula. Essa aí é campeã de erro, talvez porque ela faz muita coisa, né? Faz mesmo. O material destaca 5 usos principais. O primeiro é bem comum, depois de uma introdução curta, tipo uma palavra ou expressão no começo da frase. Isso, tipo, além disso, vírgula, o maior conteúdo energético, ou no mercado de químicos, vírgula, ou para acumular, vírgula. Sabe, essa vírgula inicial, ela funciona como um, ok, a introdução acabou, agora vem o principal. Ajuda a gente a mapear a frase mais rápido. Entendi. Sem ela, talvez a gente tropeçasse um pouquinho na leitura, né? Exato. O segundo uso é um clássico. Separar orações independentes ligadas por e, mais, ou, essas conjunções. O exemplo é: além disso, a fermentação ABE é lenta, vírgula, e a produtividade geralmente está abaixo de tanto. Ah, essa vírgula antes do E. É essa mesma, porque você tem duas ideias completas ali. Fermentação é lenta e produtividade está abaixo. Cada uma tem seu sujeito, seu verbo. A vírgula marca essa separação. Na escrita científica, que pede clareza, ela é fundamental para mostrar que são duas informações ali conectadas, mas distintas. Agora, um ponto que sempre gera uma certa discussão. O terceiro uso entre itens de uma lista. E aí entra a famosa vírgula de Oxford, ou vírgula serial. Aquela última vírgula antes do e ou do ou numa lista de 3 ou mais coisas. Ah, sim. O exemplo do texto é bom. Levando em conta novas tecnologias de fermentação, vírgula, valorização da acetona e da lignina, vírgula, escala da planta, vírgula, e restrições de projeto. Essa última vírgula antes do e é a de Oxford. Mas por que tanta celeuma com essa vírgula especificamente? Parece um detalhezinho. Olha, o argumento principal é evitar ambiguidade. Imagina aquela frase clássica: dedico este livro aos meus pais, Joana e Mário.
Sem a vírgula antes do E, pode parecer que Joana e Mário são os pais. Ah, entendi. Com a vírgula, aos meus pais, vírgula, Joana, vírgula e Mário, fica claro, são 3 grupos distintos. Em ciência, com listas de equipamentos, reagentes, condições, qualquer coisinha ambígua pode dar problema, né? Faz todo sentido. E no português como fica? Usa ou não usa? Então, tradicionalmente, a gramática normativa brasileira não exigia essa vírgula. Alguns até não gostavam. Mas, hoje em dia, principalmente em texto técnico e acadêmico, ela é cada vez mais usada e recomendada. Justamente por isso, clareza acima de tudo. É uma escolha que prioriza não deixar dúvida. Interessante. Bom, o quarto uso. Entre adjetivos coordenados. Aqueles que modificam o mesmo substantivo, mas de forma independente. Tipo, da solução de etanol concentrada, vírgula, fria. Ou o reator de alta temperatura, vírgula, alta pressão. Isso. A ideia é que você poderia colocar um E entre eles. Solução concentrada e fria, reator de alta temperatura e alta pressão. A vírgula faz esse papel do E implícito. Se um adjetivo modifica o bloco do outro adjetivo mais o substantivo, aí não tem vírgula. Ajuda a descrever as coisas com mais precisão. E o quinto uso, destacado. Isolar informações extras no meio da frase. Aqueles apostos, sabe? Ou orações que explicam algo. Exemplos. Contudo, na conversão, vírgula, as etapas x e y, vírgula, que são cruciais, vírgula, ainda são responsáveis. Ou suas características drop-in, vírgula, ou seja, estrutura similar, vírgula, tornam o butanol. Isso. E a dica do material é ótima. Tira o trecho entre vírgulas. Se a frase continuar fazendo sentido, gramaticalmente falando, as vírgulas provavelmente estão certas ali. Elas estão só marcando uma informação extra, um comentário, um detalhe. Tipo um parêntese mais integrado no texto, né? Exatamente. Sinaliza um parêntese informativo sem quebrar tanto a fluidez como um parêntese real faria. Beleza. Cobrimos bem a vírgula. Ufa. Agora, um sinal que aparece menos, mas é importante. O ponto e vírgula. O material fala de 2 usos principais. O primeiro é para listas complexas. Sim, esse é muito útil. Pensa numa lista onde cada item já tem vírgulas dentro dele. Se você usar só vírgula para separar os itens principais, vira uma bagunça. Verdade. Separação da matéria-prima, que inclui moagem, lavagem e secagem, ponto e vírgula. A reação química que ocorre sob condições controladas, ponto e vírgula. E a análise final. Nossa, fica muito mais claro assim. O ponto e vírgula separa os blocos grandes. Preparação, reação, análise. E as vírgulas trabalham dentro de cada bloco. Exato. É uma questão de hierarquia visual e lógica. Ele organiza a informação quando ela já é um pouco mais complexa. E o segundo uso do ponto e vírgula? É para ligar 2 frases independentes, mas que têm uma relação forte entre si. Uma conexão maior que o ponto final daria, mas uma separação mais clara que só uma vírgula com E. Tipo, os reagentes são aquecidos a 150 graus Celsius. Ponto e vírgula, os produtos são então resfriados. Indica uma ligação mais próxima entre as 2 ações? Isso. Poderia ser ponto final, mas o ponto e vírgula sugere, olha, essas 2 coisas estão bem conectadas. Pensa nelas juntas. Uma sequência, talvez causa e efeito, é uma nuance. Uma escolha para mostrar essa ligação mais íntima. E o material ainda cita um uso bem prático. Separar itens em legendas, tipo lista de siglas, SSF, sacarificação e fermentação simultâneas, ponto e vírgula, SHF, hidrólise e fermentação separadas, e por aí vai. Sim, para esse tipo de lista de pares, sigla, significado, ele funciona super bem. Economiza espaço na legenda e mantém tudo organizado. Ótimo. Seguindo então, 2 pontos. O papel principal, pelo que entendi, é anunciar ou introduzir algo, né? Uma lista, uma explicação, um exemplo. Isso mesmo. Como no exemplo. Estes números indicam 2 desafios. 2 pontos. I, baixo rendimento, ponto e vírgula, e
o risco de excesso de oferta. Os 2 pontos funcionam como uma placa. Atenção, vem aí o detalhe. Criam uma expectativa. E também em títulos de artigos, né? Para separar o tema geral do foco específico. Bioprodução de butanol, 2 pontos, novos insights. Ou utilização de pentoses, 2 pontos, análise tecnoeconômica. Sim, é uma convenção muito forte na área científica. Ajuda a gente a bater o olho no título e já saber não só do que se trata, mas qual é a pegada do estudo. É uma revisão, é análise econômica, é aspecto técnico, super útil para filtrar o que li. Mas atenção, tem erros comuns aqui também. O material alerta para 3. Primeiro, usar 2 pontos entre verbo e objeto. Errado. Os fatores chaves são 2 pontos, área superficial. E isso não pode. O verbo são já pede o complemento direto. Os 2 pontos aí quebram a frase. O certo é são área superficial, estabilidade, direto. Segundo erro, entre preposição e objeto dela. Errado. Feito de, 2 pontos, fibras de carbono. Mesma coisa, a preposição de já liga direto no objeto. Certo, feito de fibras de carbono, sem interrupção. E o terceiro, depois de expressões como tais como, incluindo, por exemplo. Errado. Solventes tais como, 2 pontos, metanol. Aí é redundante, né? Tais como já faz o papel de introduzir a lista. Os 2 pontos ali ficam sobrando, gramaticalmente incorretos. O certo é tais como metanol, etanol. Então, a regra geral é: os 2 pontos precisam de uma frase completa antes deles para introduzir algo. Não podem quebrar a estrutura básica. Exatamente. Eles indicam uma pausa mais formal, uma introdução. Se a frase já flui naturalmente para o que vem depois, eles não cabem ali. Perfeito. E para fechar nossa lista de sinais, outra versão. Aquele traço mais longo, o en dash. Qual o papel dele? Basicamente, 2 usos principais que o material destaca. O primeiro é para dar ênfase numa informação que você intercala na frase, mas uma ênfase maior que a dos parênteses. Ah, interessante. Exemplos. A temperatura travessão, cerca de 750 graus Celsius, travessão, que foi otimizada. Ou, a temperatura do reator, travessão, um parâmetro crítico, travessão, deve ser controlada. Então, parênteses meio que escondem a informação e o travessão joga luz nela. Isso. O travessão chama mais atenção, dá mais destaque. É uma escolha para ressaltar um detalhe, uma explicação que o autor acha bem importante, sabe? Deixando claro ali no meio da frase. E o segundo uso? Itens de lista, adjuntos adverbiais. Aí você precisa encaixar mais uma explicação no meio. Se usar mais vírgula, pode confundir. Entendi. O travessão entra como um separador mais forte, visualmente mais claro. Tipo, o catalisador, desenvolvido aqui, desempenha um papel vital, travessão, melhorando eficiência, reduzindo custos, travessão, no processo. Ou, as propriedades do material, travessão, cruciais para a aplicação X, travessão, foram testadas. Nesses casos, os travessões ajudam a embrulhar a informação extra de um jeito mais nítido do que vírgulas fariam ali no meio. Perfeito. Eles guiam o olhar, ajudam a entender a estrutura mesmo em frases mais densas. Mas, como tudo na vida, né? Tem que ter moderação. O material alerta que usar muito travessão pode picotar demais o texto. Com certeza. Exagero cria um estilo meio ofegante, cheio de quebra, que atrapalha a leitura, a coesão. Travessão é para usar com um propósito, onde ele realmente ajuda, na clareza ou na ênfase. Ok. Bom, a gente deu uma boa passada pelos sinais principais. Se a gente fosse resumir a mensagem central de tudo isso, qual seria? Olha, eu acho que a grande ideia é que pontuação não é só seguir regra. É ferramenta estratégica para comunicar a ciência bem. É como a gente organiza o raciocínio, guia quem está lendo, evita confusão e, no fim das contas, reflete o rigor da própria ciência. Pontuar bem é parte da clareza do conceito que você quer passar. E para o nosso público que está sempre buscando aprender, como dominar isso ajuda? Linhas de textos complexos, sacar a estrutura do argumento, onde está a ênfase, ajuda a ler de forma mais crítica. Quer dizer,
prestar atenção se o autor usou vírgula, ponto e vírgula ou travessão pode dar pistas de como ele organizou as ideias. Exatamente, a forma como um texto é pontuado diz muito sobre a lógica por trás. E isso leva a uma reflexão interessante, né? Será que a precisão na pontuação não é tipo um reflexo direto da precisão do pensamento científico em si? Uau! Boa pergunta para a gente ir fechando. Cobrimos bastante coisa do ponto final ao travessão, tentando entender o porquê por trás de cada um. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a iluminar um pouco esse papel da pontuação. E fica essa provocação que liga a forma ao conteúdo. Se a ciência busca precisão no pensar e no fazer, não faria sentido que a linguagem que a comunica também buscasse essa precisão na sua estrutura, incluindo a pontuação? Será que a clareza da nossa escrita, que a pontuação ajuda a construir, não é um espelho da clareza do nosso próprio raciocínio? Fica aí para a gente pensar nessa relação forte entre o dizer e o pensar na ciência.